as coisas da vida. Eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação. Mesmo cenário, mesmo carro, mesmo apresentador, outro assunto. Apometria porque sim, apometria porque não. Repito, 5h53. Olha lá, lá atrás, nosso companheiro de jornada de viagem, o Mike. Mike, coisa feia, hein? Ele sofreu um pequeno acidente com sua escova de dente elétrica. Repito, 5h53. Pausa para abastecer. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Apometria porque sim, apometria porque não. Bastante interessante, que são 4h30 da manhã agora, na caminho do trabalho. Eu perdi o sono essa noite. Na verdade, eu tive uma experiência em desdobramento físico e acordo com a temática a qual eu vou discorrer aqui com vocês no campo mental. E aí resolvo então retomar a temática apometria porque sim, apometria porque não. Bastante interessante, hoje aos meus 41 anos, mantenedor do núcleo Vida Plena, que é um núcleo de desenvolvimento humano e espiritual, narrar um pouco do meu trânsito. Nascido e criado no eixo católico até os meus 19 anos, posso dizer que eu sempre fui um católico praticante, assíduo, batizado, primeira comunhão, crismado, frequentava a missa de forma continuada. Rompo com a igreja aproximadamente aos meus 21 anos, quando eu passo por alguns processos pré-casamento, casado em igreja e tudo mais, já divorciado, mas até então casei em igreja. Fico um período esgarrado da religião, uma prática religiosa. Bastante interessante, sempre muito questionador. Por que o padre questionava por que só o padre falava, o porquê de algumas regras dentro da igreja católica, mas eram sempre questões internas, ok? Rompo com a igreja católica, fico um período desgarrado, desconectado aí da minha religiosidade, ok? E aí então adentro ao eixo espírita kardecista pela Aliança Espírita Evangélica. Minha casa-mãe me acolhe, ingressado à Escola de Aprendiz do Evangelho, curso de desenvolvimento mediúnico, e aí por volta de 7 anos aproximadamente, tem um ciclo aí meio cabalístico, eu transito por essa escola, onde eu considero o espiritismo kardecista, os kardecistas que me respeitam, que me desculpem, né, não que me respeitem, mas considero aí uma religião de transição. É dito que é uma religião, filosofia e ciência, mas é uma ponte aí entre o que exerço hoje ou o que acredito hoje, a qual tenho como filosofia de vida, e o catolicismo, onde eu aprendi conceitos reencarnacionistas, aprendi conceitos de vida pós-vida, e tantas respostas até um certo grau de necessidade das minhas respostas internas. Guardem essa questão, necessidades e respostas internas. Gosto muito, como um grande leitor, e aí vou recomendar já de início uma literatura, não como uma literatura absoluta, mas leiam. Falarei muito aqui sobre referências literárias. O livro Atlântida do Reino da Luz e o livro Atlântida do Reino das Trevas, da editora Conhecimento, de Roger Bottini Paranhos. Esse livro, ele dá um panorama geral sobre como a humanidade viveu na chamada Era de Ouro do período Atlântico. Pesquisem sobre a literatura da Era de Ouro Atlântico e sobre a vivência na antiga Atlântida, onde ciência, religião, filosofia eram uma coisa única.
gosto de uma temática desenvolvida em palestra chamada A Universidade dos Cultos em Direção ao Uno. Estamos vivendo uma fase da humanidade, é lógico que é uma fase embrionária ainda, de retomada dessa universalização dos cultos, onde parte dessa universalização ela foi adormecida e ela está sendo retomada gradativamente. Um conhecimento então adormecido, um conhecimento magístico, um conhecimento de manipulação de energia, um conhecimento do todo que foi adormecido está sendo retomado gradativamente. Mas vamos retomar aqui então a minha trajetória. Por volta de 7 anos durante o trânsito ao espiritismo kardecista, rompo com o espiritismo kardecista quando essa terminologia nem é a correta, dizer espiritismo kardecista, mas de base, né, kardeciana, onde eu rompo com o kardecismo quando eu começo dentro da minha necessidade de conhecimento, da minha necessidade de busca, quando eu começo a receber os não pode isso, as manifestações mediúnicas no modelo umbandista não serve, não presta, não é correta, e dentro do universo a qual eu vivi, muitos nãos, inclusive dentro de algumas buscas literárias, me chegavam ao ouvido. Costumo dizer, hoje, já com um pouco mais de maturidade, com uma visão um pouco mais ampla, que o espiritismo kardecista, o espiritismo a qual eu frequentei, a qual eu me iniciei, ele tem ainda na sua essência, na sua raiz, e aí eu recomendo que vocês leiam Os Dragões, que fala do transporte da árvore genealógica, ou genealógica, judaico-cristã. Nós temos a base do espiritismo ainda ressonando muitas referências do catolicismo. Alguns, de forma, e não me entendam de forma pejorativa, mas entendam como uma leitura respeitosa, respeito à escola a qual frequentei, tem o espiritismo como um catolicismo melhorado. Com todo respeito aos católicos, com todo respeito aos espíritas que seguem a base kardeciana, tudo que está sendo dito aqui é com propriedade de trânsito. Transitei por. Nós temos a Bíblia para o católico, assim como o Pentateuco kardeciano para o espírita. Nós temos várias referências a qual nós podemos fazer uma análise dissociada da paixão religiosista dentro desse conceito. Desde então, depois de 7 anos, tomo contato com o estudo da apometria, que foi talvez o gatilho da minha pseudo-expulsão ou saída, ou convite a se retirar do eixo kardecista, onde eu transito por um grupo universalista ao estudo apométrico e começo a ter conceitos mais abrangentes de mediunidade, de espiritualidade, de uma espiritualidade mais universal. Ainda dentro desse grupo, um trânsito de aproximadamente uns 7 anos também, onde transito por muitas experiências, também começo a receber alguns não pode por parte de algumas esferas, onde toda manifestação mediúnica calcada no modelo, no arquétipo umbandista, também passa a ser rechaçado. Os Exus, os pretos velhos e assim por diante. Me obrigo ao estudo, à leitura, a entender e a transitar a frequentar alguns centros, alguns terreiros, a entender um pouco do contexto, do conceito. Até então, passo num momento da minha vida, onde eu tenho uma frase aprendida com meu avô, os incomodados que se mudem. Percebo que estou destoando daquela escola iniciática, daquele contexto. E eu gosto muito de uma frase ventilada pelo Vanderlei Oliveira no último Entremédios. Ele diz assim: você que quer inovar, que quer subverter, que quer seguir uma trajetória nova, pare de brigar com a direção espiritual da casa a qual você frequenta, pare de brigar com aqueles mais ortodoxos, mais cartesianos, que não estão certos nem errados, e falaremos isso daqui a pouco. E
abra o seu grupo de estudos, abra o seu espaço de trabalho, abra o seu espaço filosófico e busque, então, um agrupamento, busque aqueles afins com o seu estágio intelecto, emocional, espiritual. Existe uma frase, que eu não vou conseguir reproduzir ela agora ipsiliteris, mas que no livro Corpo Fechado, se não me falha a memória, da editora Casa dos Espíritos, trazido pela mediunidade de Robson Pinheiro, de Pai João de Aruanda, que diz que as escolas espirituais, as escolas religiosas, iniciáticas, cada uma atingem um grau intelecto, emocional, psicológico de um indivíduo. O conhecimento, a forma de espiritualidade a qual eu exerço hoje, não poderia ser exercida com o grau de maturidade que eu tive lá no meu processo iniciático, com o contexto de vida após vida e assim por diante. Por isso que cada escola religiosa, cada escola que tem a função do religare com o universo, com Deus, com o Criador, ela tem um estágio para cada indivíduo. Por isso, todas estão certas no seu devido grau. Hoje, conhecendo um pouco, até porque transito no campo profissional, dentro de uma esfera conhecida neopentecostal, a qual, quando eu tinha os meus 19, 18, 20 anos, via sobre uma ótica distorcida, na meu ponto de vista, com maus olhos, o eixo neopentecostal, e hoje entendo que cada religião, cada movimento religioso tem a sua polaridade positiva, negativa, e ela vai servir para aquele indivíduo que está dentro daquela egrégora no seu tempo, na sua maturidade, no seu grau emocional. A função da religião é o religare, tá? Conforme você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai ampliando o seu campo de visão, e isso pode acontecer nesta encarnação ou não, pode acontecer mais ou menos rápido, de acordo com cada indivíduo. Você vai se desprendendo de alguns conceitos, de alguns cabrestos, ou de alguns mecanismos de cerceamento que algumas religiões impõem. Eu não sei se impõe é a palavra correta, ou determinam, e o indivíduo passa a caminhar de forma mais solta, não dependente ou menos dependente de um líder, de um dirigente, de um padre, de um pastor, de um bispo, de um orador e assim por diante. Então, cada indivíduo está aonde ele deve estar, inclusive aqueles que não possuem uma ligação com uma egrégora, com uma escola iniciática, com um eixo religioso. Religar-se com a sua espiritualidade, religar-se com a essência cósmica universal, com o grande arquiteto, seja lá o nome que você quer dar, não necessariamente necessita estar ligado, coligado a uma agremiação, a um eixo, a uma esfera e assim por diante, a uma esfera religiosa e assim por diante. Exercer a sua espiritualidade não significa exercer a sua religiosidade. Há uma diferença entre religião, religiosidade, espírito, espiritual e espiritualidade. Aí convido-os a pegar um dicionáriozinho, abrir um dicionáriozinho e entender o conceito, a etimologia de cada palavra, de cada termo aqui colocado, para que vocês possam também não ficarem pautados ou calcados exclusivamente naquilo que eu estou dizendo. Então, hoje, mantenedor do Núcleo Vida Plena, um espaço de desenvolvimento humano e espiritual, um espaço universalista, onde abarcamos várias esferas de estudo, religiosas e não religiosas. Temos no Núcleo Vida Plena hoje estudos apométricos, atendimentos apométricos, desenvolvimento mediúnico na linha de Umbanda, conduzido por uma
babá Lorixá, uma mãe de uma casa, dirigente de uma casa umbandista, já há alguns anos. Nós temos hoje cursos fundamentados no conhecimento da Wicca. Nós temos curso de magia natural de guardiões, curso de magia das 7 chamas sagradas, ministrado por um pai, por um Baba Lorixá, ou por um pai de uma casa umbandista também. Ah, Fábio, mas a sua casa então é umbandista? Não. Primeiro, que eu não considero o Núcleo Vida Plena como um espaço, como um centro espírita, como um templo no sentido figurado, pois há um espaço sagrado, há energias firmadas, há toda uma egrégora firmada no espaço a qual nós nos alocamos hoje, mas não abandeirado neste ou naquele eixo. Ah, mas então você não tem uma determinação e aquilo lá é o samba do crioulo doido, como diziam aí os mais antigos, é a casa da mãe Joana? Não. Há uma fundamentação, há um estudo, há uma busca aí de um pilar central, mas há o acreditar e trabalhar aí em busca de uma universalização dos cultos, respeitando cada egrégora, cada fundamentação. Como isso funciona? Nós temos às segundas-feiras estudos e atendimentos com a ferramenta apométrica. Entendam, ferramenta apométrica, não uma religião, não um novo espiritismo, como muitos aí acabam criticando a apometria, e sim entendo a apometria como uma ferramenta aplicada com o uso da mediunidade e do nosso campo anímico para tratar o reequilíbrio do indivíduo, o reequilíbrio do ser. Nós temos às terças-feiras um grupo que veio do eixo espírita pela Aliança Espírita Evangélica, que rompe após alguns cerceamentos de alguns estudos, um grupo que necessitava de algo a mais dentro da sua busca interior. Esse grupo se reúne então às terças-feiras, trabalhando com passe magnético, com magnetismo, com a aplicação do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Evangelho, o estudo da melhora do ser, e trabalha e forma a sua egrégora às terças-feiras. Para quem tem a possibilidade de trabalhar nas segundas-feiras ou visitar, percebe um campo energético formado, uma egrégora formada às segundas-feiras, percebe um outro campo energético, que inclusive esse grupo não é ligado diretamente ao Núcleo Vida Plena, há uma sublocação de espaço em um uso de forma independente, com uma direção específica desse dia, que presta, de certa forma, contas a mim como direção e mantenedor do espaço, mas que conduz o seu trabalho de forma livre e espontânea e muito respeitosa. Nós temos às quartas-feiras uma outra egrégora formada com outro grupo, com outra equipe de apometria, que inclusive diferencia-se energeticamente falando das segundas-feiras para as quartas-feiras, não melhor nem pior, e sim com uma diferença de egrégora, composta por aquela equipe que está presente única e exclusivamente nas quartas-feiras. Às quintas-feiras, quinzenalmente, ora curso de iniciação magística, com magia natural de guardiões, atualmente, e curso de desenvolvimento mediúnico na linha de Umbanda, ok? Aí ministrado ora pelo pai Edson Góes e pela mãe Roseli Gastaldo, ambos, cada um ministrando, dirigindo a sua respectiva casa. Muito bem. E uma outra egrégora então formada neste respectivo dia, com suas fundamentações, com suas ritualísticas, mas atuando no mesmo espaço físico, ok? E aí nós temos então aos sábados outro grupo de estudos apométricos atualmente, e aos domingos frente de atendimento apométrico, e em vias de iniciarmos um trabalho de atendimento apométrico voltado aos irmãos menores, aos animais irracionais, cães, gatos e assim por diante. E aí nós temos então a formação do Núcleo Vida Plena, da dinâmica atual no ano de 2018,
do Núcleo Vida Plena. A universalidade dos cultos em direção ao uno. O exercício da espiritualidade, da mediunidade, da religiosidade, por que não assim dizer, de forma respeitosa dentro de um espaço físico, dentro de egrégoras segmentadas, dentro de uma egrégora maior. Gosto muito da máxima para a gente finalizar aqui. União sem fusão, separação sem distinção. De Pai João de Aruanda, no livro Corpo Fechado. Apometria porque sim, apometria porque não.